Onde estão aqueles que creem na Bíblia? Abra comigo então a sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler os versículos 16, 17 e 18. Assim diz a Bíblia: por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. A igreja de Corinto, ela é fundada através do ministério do apóstolo Paulo. Os historiadores acreditam que Paulo ele escreve para a igreja de Corinto 4 vezes. E dessas 4 cartas que Paulo envia a essa igreja, para nós restaram 2. A primeira carta e a segunda carta. Na primeira carta, Paulo ele trata acerca de uns problemas que existiam no meio da igreja. E além disso, ele dá algumas instruções para a vida de uma igreja sadia. Na primeira carta de Paulo, ele combate a formação de grupos no meio da igreja, a facção no meio da igreja. É nessa carta também que Paulo ele condena severamente o pecado cometido por um jovem e sua madrasta, e que aparentemente era tolerado pela igreja. É na carta de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, que Paulo ele vai tecer comentários acerca do casamento, acerca da vida de consagração dos solteiros. Paulo vai falar acerca da carne sacrificada aos ídolos, se podia ou não podia comer. Paulo vai falar acerca do manuseio dos dons espirituais, do correto mover dos dons. E para fechar, ele vai falar da excelência do dom do amor. Mas diferente da primeira carta, que tem esse caráter teológico, tem esse caráter doutrinário, a segunda carta do apóstolo Paulo, que é essa que a gente acabou de ler, ela tem um caráter diferente. Os estudiosos chamam a segunda carta de Paulo como a carta chorosa. E eles dizem isso porque é justo nessa carta que Paulo vai fazer uma defesa do seu apostolado, do seu ministério. Isso tudo porque na igreja que ele mesmo fundou, levantaram-se alguns falsos profetas, falsos apóstolos, que começaram a contender contra a sua autoridade. E para poder lidar com esse problema, ele escreve essa carta. E ela é chorosa nesse sentido, porque Paulo se defende nela, mas além de se defender nela, essa carta ela também é conhecida como a carta da consolação, porque é nessa carta que o apóstolo Paulo ele vai falar acerca de algo que eu e que você enfrentamos e continuaremos a enfrentar até o momento em que Jesus rasgar os céus e descer para buscar a sua igreja, que são momentos de aflição. E é por isso que aqui no versículo de número 16, o apóstolo Paulo, ele diz, e a gente leu: por causa disso nós não desanimamos, e ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, através dessas palavras, é o seguinte: eu não nego. Na vida daquele que serve a Deus, na vida daquele que se consagra a Deus, na vida daquele que teme a Deus, também haverão momentos de dificuldade, de luta, de dor, de choro, de tristeza e de aflição. E é importante a gente saber dessas coisas e ter isso em mente,
Porque existe um evangelho fraudulento sendo pregado por aí que diz para as pessoas que, ao receberem a Cristo, tudo lhes irá bem, elas prosperarão imediatamente, as suas enfermidades serão curadas, eles não passarão por problemas no casamento, e embora seja verdade que de fato Deus abençoa a vida daqueles que se entregam a Ele, mas é uma verdade também, nós passaremos por momentos difíceis, e é importante a gente ter isso em mente, porque às vezes acontece com a gente aquilo que o próprio Cristo disse a João Batista. Quando João Batista, no seu momento de cárcere, de depressão espiritual, pega 2 dos seus discípulos e envia a Cristo, perguntando se ele era realmente aquele que havia de vir, ou se ele, João Batista, deveria esperar outro. Jesus diz o quê? Vai lá e fala para João Batista: aqui os cegos veem, os mudos falam, os paralíticos andam, os surdos ouvem, e os evangelhos é pregado aos pobres. O evangelho é pregado aos pobres, mas tem um detalhe. Diz para ele também o seguinte: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E tu sabe como é que eu e você, a igreja do Senhor Jesus, nós nos escandalizamos nele? Quando nós criamos expectativas para que Ele cumpra, e na verdade Ele não cumpre, porque Senhor nesse relacionamento não sou eu, e nem é você, é Ele. E é verdade que teremos momentos de dificuldade e tribulação. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, Jesus já falou sobre isso no Sermão da Montanha. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu comparo a um homem sábio e prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e deram contra esta casa, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Já quem escuta a minha palavra e não pratica, é um homem imprudente, insensato. Desce a chuva, correm os rios, sopram os ventos e dão contra a casa, e ela cai, e grande é a sua ruína. Jesus está dizendo ali o seguinte: olha, você que está aqui na Igreja da Liberdade, você que está ouvindo essa pregação por essa transmissão, você que ouve a minha palavra, é fiel, pratica, pode ter certeza, você passará sim por momentos de dificuldade. A chuva vai cair sim, o vento vai soprar sim, os rios vão bater contra a tua casa sim, mas uma garantia Deus te dá: você permanecerá de pé no final. E essa é a diferença de quem serve a Deus para quem não serve. Nós temos em quem nos refugiar. A gente tem para onde correr. Quantos são aqueles que reconhecem que tem para onde correr aqui? Levanta a mão para mim. E o apóstolo diz: ainda que o homem exterior se corrompa, eu não nego isso, tem um detalhe: o interior contudo é renovado de dia em dia. Aí agora ele vai explicar, verso 17, você pode me acompanhar? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz por nós um extraordinário peso eterno de glória. Esse homem, irmãos, que já tinha sofrido tanto, inclusive o sofrimento é uma das suas credenciais apostólicas, e inclusive nessa carta aqui mesmo, ele que se auto-intitulava de o apóstolo abortivo, o último, que recebeu a graça de Deus e que não recebeu em vão, trabalhou muito mais do que os demais apóstolos que vieram antes dele. Ele mesmo diz em um outro momento: aprendeu a glorificar a Deus em todo tipo de situação, aprendeu a ter fartura, também passar por escassez, aprendeu a estar bem, a também estar mal. Esse mesmo homem, ele diz para mim e para você o seguinte: a aflição que a gente passa, ela é leve, é momentânea e tem um fruto. Quando o apóstolo Paulo diz para mim e para você que a nossa aflição é leve, eu não sei se você consegue perceber, mas eu vejo a graça de Deus até quando nós estamos sendo atribulados. E a palavra de Deus, a palavra leve, ela conota isso, porque ela diz que Deus não permite que chegue na sua vida algo que você não possa suportar. É como se houvesse um checklist. Espera aí, eu vou provar o Clever, tudo bem, mas calma, vamos ver se ele consegue suportar isso primeiro.
Até aí está a graça de Deus, irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o mesmo apóstolo, ele nos diz: não vos sobreveio provação alguma, senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará o Antônio, a Maria, o José, a Ellen, o Clever, o Gusto, a Andréia, não deixará você ser provado acima do que você pode suportar. Isso significa que Deus, antes de te permitir que as provações venham sobre a sua vida, Ele olha para você e Ele diz: espera aí, deixa eu ver se essa pessoa tem condição de suportar isso. E além de checar isso, Ele ainda faz o seguinte: o apóstolo Paulo diz que junto da provação Ele também abre uma porta de escape para que você possa suportar. Aí em cima dessa palavra eu quero dizer algo para você: tem uma porta de escape aberta para você que está sendo atribulado nesse exato momento. Você crê nisso? Ele não permite que a gente passe por alguma coisa que a gente não pode suportar. Só que tem um problema. Sabe qual é o problema? É que na maioria das vezes, quando nós estamos passando por essas situações, a gente é que pensa que não pode suportar. Deixa eu ver se você se identifica comigo. Você já passou por algum momento, alguma tristeza, alguma dor muito grande que você pensou que ia morrer? Já passou por isso? Meu Deus, dessa eu não escapo. Já passou? Eu não sou cantor, né? Mas se eu fosse, eu ia cantar. Ia falar para você virar para a pessoa do lado e dizer assim: olha eu aqui, né? Não tem aquele louvor? Olha eu aqui. Não é assim? Olha você aí. Mas fala sério, naquele momento você de fato acreditava que você conseguiria passar? Você acreditava que existiria algo além? Pois bem, irmãos, a verdade é que isso acontece conosco, nos nossos momentos de dificuldade e tribulação. A gente pensa que não pode, mas lá de cima, Deus está dizendo o seguinte: eu já te capacitei, eu já te ungi, eu já provi, eu já liberei poder, eu já liberei unção. Você que pensa que não pode, mas você pode. E é por isso que essas tribulações são necessárias na minha vida e na tua vida. Sabe para quê? Para que você descubra acerca de si mesmo coisa que nem você sabe. Não é assim? Quando eu penso sobre isso, eu lembro do que a nossa pastora fala sempre aqui, né, que precisou algumas coisas acontecerem na vida dela para que ela se descobrisse essa mulher de fé que é e que nos lidera hoje. E a verdade, irmãos, e o apóstolo Paulo nos fala sobre isso, a aflição, você pode pensar que não, mas ela é leve. Se ela não é leve, porque Deus já viu que você pode suportar, é leve, porque Ele vai te capacitar para suportá-la. Você crê nisso? E além de ser leve, o apóstolo Paulo também nos dá uma outra palavra: a tribulação é momentânea. Pode virar para a pessoa que está ao seu lado e diz para ele assim, ó: tem hora para acabar. É momentâneo, irmãos. E agora eu vou pegar emprestado aqui as palavras do meu irmão Anderson. Deus usou ele poderosamente para dizer aqui que o tempo está nas minhas mãos. E é verdade, irmãos. A gente precisa ter a consciência clara de que nós temos um dono que cuida muito bem de nós. Pedro disse: não foi por ouro, prata ou coisas corruptíveis que vocês foram resgatados da vã maneira de viver que por tradição vocês herdaram dos pais de vocês, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Nós somos propriedade de Deus, e isso significa que as coisas que acontecem na minha vida e na tua vida, elas passam pelo crivo de Deus, elas cumprem um propósito e elas têm dia e hora para começar e para acabar. É assim que acontece. Deus, ele tem o controle do tempo nas suas mãos. No Gênesis, ainda em Abraão, Israel não havia nem nascido, né? Abraão é o patriarca. Abraão recebe as promessas de Deus, e após receber as promessas, Deus diz para ele: olha, Abraão, a tua descendência, ela será escravizada por 4 séculos. Mas quando esse tempo acabar, eu vou visitar a nação a que eles estarão servindo, julgarei aquela nação e libertarei a tua descendência, e eles sairão de lá com grandes despojos. Antes de Israel ir para o cativeiro, antes de Israel sequer existir, Deus já havia falado com Abraão
que 400 anos eles passariam lá, ou seja, tempo para começar, mas no fim haveria o quê? Libertação da parte de Deus, haveria honra da parte de Deus, haveria livramento da parte de Deus, e ele continua agindo assim. Antes de Israel ir para o cativeiro babilônico, Deus visitou Jeremias. Jeremias anuncia aos anciãos, anuncia ao rei, aos príncipes do povo, 70 anos de cativeiro. Mas após os 70 anos, haverá restauração da parte de Deus. Então, irmãos, diante de tudo isso, uma outra coisa que eu quero dizer para você, que eu tenho certeza que é da parte de Deus, é que você precisa aguentar apenas um pouco mais. Um pouco mais. Um pouquinho de tempo, aquilo que há de vir virá, não tardará, não falhará. Deus está trabalhando pela minha vida e pela tua vida. Ele mesmo disse e usou o profeta Isaías para dizer, né? Desde a antiguidade não se ouviu, ouvido algum ouviu, olho nenhum viu, um outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, nesse momento, nesse cenário de escassez, de aflição, de tribulação, nesse cenário de dor, tem paciência no Senhor, porque Ele trabalha por aqueles que esperam nele pacientemente. As coisas, elas têm um momento para começar e um momento para acabar. Então, no versículo 17, Paulo diz para nós: é leve, é momentânea, e ainda tem um detalhe: produz um fruto. Produz um fruto. Além de Deus, Ele te sondar antes de permitir as coisas acontecerem, além de haver um tempo para tudo, Deus é intencional em tudo que faz, irmãos. E as coisas que Ele permite acontecer na minha vida e na tua vida, produzem resultados. Esse mesmo apóstolo Paulo, ainda nessa carta, ele abre a carta, nos ensinando um pouco sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 2 em diante, na sua saudação, Paulo diz lá, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus das misericórdias e Pai de toda consolação. Agora olha o fruto, ó: Deus das misericórdias e Pai da consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar a todo aquele que também estiver em alguma tribulação, com o mesmo consolo com o qual Deus tem nos consolado. Então Paulo está dizendo o seguinte: os frutos de passar por tudo isso, é que você descobre coisas da parte de Deus que você não conhecia, porque afinal de contas você só conhece o Jeová Rafá quando você é doente e Ele te sara. Você só pode conhecer o Jirê, aquele que provê, quando você está em um momento de escassez. Você liga para um, liga para dois, liga para três, usa teu network, tua rede de influência, ninguém te socorre, aí Ele faz um dinheiro aparecer na tua conta, usa alguém que você nunca viu na vida para te abençoar. Aí você experimenta o Jeová Jirê, aquele que provê. Deus, Ele continua fazendo essas coisas, irmãos. Você só experimenta o poder de Deus, a maneira de Deus agir, você se aprofunda no Senhor nesses ambientes de escassez. Esses momentos geram frutos, você conhece de Deus coisas que você não compreendia antes, e além disso, isso te dá experiência, para que você possa ajudar a outras pessoas. Por isso que ele diz lá: para que possamos consolar com o mesmo consolo que de Deus temos recebido. Por isso eu quero dizer para você o seguinte: se você está aqui nessa noite, e por algum acaso a tua vida sentimental não vai bem, essa palavra de Deus, ela se aplica para você no seguinte sentido: tenha calma, tenha paciência, espere no Senhor, porque em breve Ele virá. E além dele vir, Ele vai te dar unção, autoridade. Outras pessoas com problemas no casamento vão passar pelo teu caminho, e você vai ter a alegria de dizer: eu passei por isso, o meu Deus te livrou. Faz assim que Ele vai te livrar também. Porque frequentemente, irmãos, Deus derrama unção na vida da gente em momentos, em situações onde nós somos
imprensados, onde nós somos provados, experimentados. Por isso que esse momento que você está vivendo hoje é um momento crucial, e Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte: se você não desistir, se você não desanimar, tem uma unção fresca para ser liberada na tua vida nessa área. Você vai experimentar o poder de Deus aí, e além disso vai se tornar uma poderosa ferramenta para ajudar a outras pessoas que Ele vai colocar no seu caminho. Você pode crer isso? Eu não sei se já aconteceu com você também, não sei se você vai se identificar, mas comigo aconteceu. De eu estar passando assim por uma situação muito difícil, sabe? Aí aquela situação passa e não demora muito tempo, aí começa a se aproximar pessoas, passando mais ou menos por aquela mesma questão, por aquela mesma situação. Já aconteceu com você? Já? É satisfatório, né, irmãos? Quando a gente vence a dificuldade e depois Deus coloca outras pessoas no nosso caminho para que a gente possa testemunhar. A palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida, para algumas pessoas que estão aqui, é a seguinte: Deus vai te dar um testemunho. Você vai ter um testemunho nos lábios daquilo que Deus há de fazer na tua vida nessa área de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta aflição. Você só não pode desistir. A aflição é leve, é momentânea e traz seus frutos. E para fechar esse pensamento, olha aí o versículo 18. Pelo que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Depois de dizer tudo isso, irmãos, depois de falar todas essas coisas, aí Paulo, para mim agora, ele entrega o segredo dele. Ele que é um homem que traz nas suas costas, no seu corpo, as marcas do Evangelho. Ele mesmo que recebeu uma palavra, né? A palavra de Paulo, na verdade a palavra que Cristo dá a Ananias acerca de Paulo, é uma palavra poderosa, né, irmãos? A gente ouviu esses dias aqui: Ananias, vai até esse homem, já está lá orando, faz 3 dias e 3 noites que não come nada, está jejuando. Eu o tenho chamado como um vaso escolhido. Ele vai pregar aos gentios, aos reis, aos príncipes de Israel, e eu mostrarei para ele o quão ele deve padecer pelo meu nome. Aquilo que Cristo fala se cumpre, cumpre ou não cumpre? Então Paulo padeceu, irmão, pode ter certeza. Passou por poucas e boas. Mas agora no versículo 18, para mim ele entrega o segredo dele. E se você não gravou nada do que eu disse, eu gostaria que você gravasse isso aqui. Ele vai falar acerca de algo, irmãos, que nós também temos ouvido aqui na igreja esses dias, e eu quero só reforçar. Paulo vai nos falar acerca de ponto de vista, maneira de enxergar as coisas. Olha o que ele diz: eu não olho para o que eu estou vendo, eu não olho para essas coisas, eu não fico com a minha mente presa nessas coisas. Eu não fico com a minha mente presa na perseguição dos meus próprios irmãos israelitas. Eu não fico preso às dificuldades que eu passo no meio da igreja por conta desses falsos apóstolos, ao ponto de eu ter de estar me defendendo para a igreja que eu mesmo fundei. É como se ele estivesse dizendo isso. Eu não fico olhando para as vezes que em muitos lugares eu não sou recebido, e em muitos lugares até mesmo apanho. Eu não olho para isso. Eu não olho para as coisas que eu estou vendo. Eu olho para as coisas que não se veem. Que coisas são essas que não se veem, irmãos? Parece um paradoxo. Como é que você olha para algo que não se vê? Embora possa parecer paradoxal, isso é paradoxal apenas para aqueles que não caminham com Cristo, porque nós entendemos que o que Paulo está dizendo para mim, para você, Igreja da Liberdade, nessa noite, é que nós devemos deixar de olhar para as circunstâncias e olhar para cima, olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para a sua palavra, olhar para as suas promessas, porque toda vez que você olha para a circunstância, você desanima. Toda vez que tu olha para a tua conta bancária, para a enfermidade do teu corpo, para a dificuldade do teu casamento, para a rebeldia dos teus filhos, a
tendência a desanimar, mas quando você olha para a palavra de Deus e vê que para Ele não há nada impossível, a incredulidade vai perdendo espaço, a fé vai ganhando lugar no teu coração, aí você começa a experimentar as coisas que ainda não se veem, como se já fossem, e aí, irmão, é uma questão de tempo para o milagre acontecer. Por isso, Igreja da Liberdade, não olha para aquilo que você está vendo, olha para aquilo que você não está vendo. Há um segredo no ponto de vista, irmãos, e se não fosse assim, a Bíblia não falaria tanto sobre isso. Não sabemos quem foi, mas está na Bíblia. O autor aos Hebreus disse lá: nós, cercados de uma tão numerosa nuvem de testemunhas, vamos fazer o que a pastora André acabou de dizer aqui, vamos deixar o pecado, o embaraço, essas coisas que estão de perto, tentam nos rodear, nos assediar, e vamos correr com firmeza a carreira que nos está proposta, fazendo como? Olhando para Jesus, autor, consumador da minha fé, da tua fé. Olha para cima, olha para o alto, olha para Deus. Paulo nos diz lá: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. As coisas que nós vemos são temporais, são passageiras. Eu acho que isso é uma outra mensagem de acalento, né? Vai passar, é isso que ele está dizendo. Você pode repetir isso para si mesmo? Vai passar? Vai passar. Deus é fiel e fará passar. Agora tem coisas que nunca haverão de passar, e nisso está a nossa esperança. O que não vai passar nunca, irmãos? A palavra de Deus, não está escrito assim? Passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais, nunca haverão de passar. Vai passar tudo, mas as promessas de Deus nunca passarão. E é por causa disso que nós estamos aqui reunidos nessa noite. Por quê? Porque a palavra de Deus a respeito da minha vida e da tua vida permanece de pé. E é por isso que você está sentadinho aí, mesmo que com pouca força, mesmo que com pouca fé, você está aí. Deus está aí te visitando, Deus está aí te alimentando, porque o projeto dele na tua vida também não passou, porque as promessas e as palavras que ele liberou sobre você também não passaram, porque a expectativa de Deus de te usar nessa terra também não passou. E é para essas coisas que nós devemos olhar, ao invés de olhar, focar na circunstância, olhar para as coisas que são do alto. Eu não sei se você também se identifica com isso, mas houve momentos da vida, irmãos, que a situação foi ficando difícil, ficando complicada, né? E a gente parece que acaba sendo abraçado pela dificuldade, não é isso? Você vai ficando até asfixiado, parece que não consegue nem respirar direito, não é assim? E é nesse momento que onde você foca vai dizer exatamente onde você vai chegar. Tem gente que caminha por aí sem foco nenhum, e a Bíblia não nos ensina isso. O próprio Paulo também, quando ele vai falar acerca da maneira como ele lida com a vida dele, ele diz lá: eu lido com a minha vida combatendo, não como que socando no ar. Eu lido com a minha vida como um corredor, um competidor que faz o seu melhor para chegar até o final da corrida e não ficar pela metade. Eu mesmo esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que eu, não sendo provado, seja encontrado reprovado pelo meu Senhor. Eu não faço as coisas por acaso. Eu tenho foco naquilo que eu estou fazendo, e o meu foco está nas coisas de Deus. O salmista, lá do Salmo 121, nos fala sobre o ponto de vista, e eu queria encerrar essa minha oportunidade dizendo para você e profetizando na tua vida aquilo que está lá. Você recebe? Olha o que ele diz: eu elevo os meus olhos para onde? Para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Segura essa profecia aí, ó. Não deixará vacilar o teu pé.
Não tosquenejará aquele que te guarda. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Não dorme nem cochila aquele que nos guarda. Não dorme nem cochila aquele que guarda a minha vida e a tua vida. Então, nesse momento de dificuldade e aflição, entenda, vai passar. É um breve momento. Deus está no controle de tudo. Deus, Ele já sondou você, e ainda que você não entenda, ainda que você não saiba, Ele já derramou sobre a tua vida capacidade suficiente para passar por isso. E ainda que você se sinta fraco, nessa noite tem renovo de Deus para a tua vida. Tem poder do alto descendo sobre a minha cabeça e sobre a tua cabeça. E se o diabo tinha uma palavra, uma sentença de afronta, de acusação, se ele disse para você que hoje seria o teu último culto e você voltaria para casa incrédulo, abatido, desviado, a palavra de Deus para a tua vida é o que está escrito lá no profeta Jeremias: eu sim sou aquele que sabe os planos que tem a teu respeito, planos de paz, não de mal, de um futuro próspero, de um futuro abençoado. Você chegou aqui abatido, afrontado, injustiçado, tem palavra de Deus para a tua vida. Arma alguma contra você vai prosperar. Tu recebe essa palavra? Arma alguma contra você vai prosperar. As línguas que se batem contra ti, tu mesmo as condenarás em juízo. Essa é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que dele procedem. Está se sentindo abandonado no meio desse vale, no meio desse deserto, no meio dessa dificuldade? Tem palavra de Deus para a tua vida. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta de maneira que não se compadeça com o fruto do seu ventre? Ainda que isso aconteça, eu jamais me esqueci de ti, Igreja da Liberdade. Antônio, José, Maria, Débora, Ingrid, Esté, Ana, eu jamais me esqueci de ti. Teus muros estão continuamente diante dos meus olhos. A tua casa está diante dos olhos de Deus. O teu trabalho está diante dos olhos de Deus. E além disso, o teu nome está gravado na palma da mão do Senhor. Amém? Fica de pé, vamos adorar o Senhor.